Existem algumas formas de facilitar a leitura do book e do Times and Trades, te levando a maior sensibilidade e compreensão do que realmente está acontecendo e quais são as intenções dos players. Eu vou falar de duas delas, sendo a coloração de player e a coloração de ordem grande, ordem expressiva, que fazem preço. Eu dividi esse vídeo em 3 partes, sendo a primeira conceitual, a segunda operacional e a terceira prática, onde é que eu vou falar exatamente como é que é feita essa leitura. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Alexandre Torquato, eu sou operador de fluxo no mercado de ações há mais de 10 anos e aqui eu falo exclusivamente sobre tape reading, sobre fluxo em ações. Já te convido a se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Bora pro vídeo? Beleza, a gente já está aqui na tela operacional e as duas janelas que eu quero dar destaque é para essa aqui, do Book e do Times and Trades. A gente já viu que o Book ele passa para a gente a informação de quais são as intenções dos players e o Times and Trades mostra para a gente quais as ordens foram casadas, o tamanho, enfim, como os players montaram as suas posições, certo? Então de olho no Book aqui a gente já consegue ver, eu deixei destacado alguns players aqui, ó, Morgan em cinza, Ativa em rosa, BTG em vermelho. Então a gente vai para a parte conceitual. Por que a gente colore os players, né? Por que alguns players aqui nesse book aqui eles estão coloridos, né? Se a gente olhar aqui vai ter outros players aqui para baixo, vamos ver aqui, ó. Santander azul, BTG vermelho, enfim, tem uma afinidade de players aqui que eu dei um destaque de acordo com o que eu acho que seja relevante. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente ficar mais fácil de visualizar. Então aqui tem BTG, XP, todos eles aqui coloridos, certo? Então, conceitualmente, como é que funcionaria isso? Por que a gente colore os players? Nessa infinidade de números passando, deixa eu dar um play novamente aqui, a gente está pegando um ativo aqui com a velocidade média, né? Uma velocidade aqui que não é muito forte, e a gente consegue fazer uma leitura um pouco mais clara. Claro que a gente já tem um tempo de tela, a gente consegue fazer essa leitura, mas para os iniciantes, às vezes, até essa movimentação bem devagar aqui, pode ser uma barreira, ainda pode ter um pouco de dificuldade. Então, a coloração dos players serve exatamente para isso. A gente vai filtrar. Aqui nesse book ele mostra para a gente uma série de corretoras, uma série de players. E nem todos eles fazem destaque. Eu digo destaque no sentido de fazer preço. Nem todos eles impactam preço. É claro que tem uma quantidade de lotes aqui em cada preço. Porém, muitos deles aqui são players de giro, né? Giro curto, né? São apenas HFTs que eles ficam pegando spread, né? Por exemplo, ele compra aqui no 21, sai no 22... vende no 23 e sai no 21, então eles pegam só aquele pequeno spread, então não são players, né? Não são ordens, não são participantes do mercado que necessariamente impactam o preço. Então quando a gente colore determinados players, a gente está dando destaque exatamente para os players que impactam o preço, que na minha opinião, né, na minha percepção de repetição do mercado, eu percebo que esse player tem uma relevância para esse ativo, tem uma relevância para o mercado. Aí você pode perguntar, pô Alexandre, mas pode ser vários players. Ok, verdade, né? Tem vários players operando pela BTG, né, de vermelho. Porém, a gente vai falar logo na sequência, a quantidade de tamanho de ordem e como ele executa essas ordens que vai fazer diferença, que vai me dar um destaque a mais. Se esse player da BTG que está com 2 kg aqui vai fazer preço ou não. Ou se vai ser um outro player da BTG que vai estar com a ordem aqui de 10, 15 ou 20 quilos. Então essas coisas assim que facilitam para a gente a leitura. Então resumidamente, para a leitura de players, a gente destaca eles, os que têm relevância. Tem algumas pessoas, né, alguns players de mercado que eles costumam separar as cores por tipos de player. Então, por exemplo, HFTs. Aí a pessoa vai lá e colore só os HFTs de uma cor. Players institucionais. Ele vai lá e colore todos os players institucionais de uma cor. Então existem essas maneiras também de você colorir. Eu particularmente, eu prefiro destacar exatamente o player que faz preço. Por quê? Senão o meu book aqui vai ficar um emaranhado de cores, né? Vai ficar todo colorido. Então eu prefiro dar pouco destaque aqui, né? Eu vou deixar relevante somente os players que eu acho que possuem essa relevância. Então eu coloro só os players que eu tenho costume de perceber, né? Eu percebo frequentemente que esse player ele tem relevância nos books. Ok, Alexandre, mas como é que eu percebo que esse player tem relevância? Tempo de tela. Então, no dia a dia de estudo, de acompanhamento do mercado, você consegue perceber se esse player tem relevância ou não, para que você destaque ele. Então, às vezes, tem algum player, simplesmente aqui, ó, um HFT, um player pela Genial. Né? São vários HFTs que operam pela Genial, pela Ideal, pela UBS. E simplesmente numa semana eu percebo que tem um player da Genial operando com ordem grande de 20, 30, 40 quilos. Então nessa semana eu vou lá e destaco esse player. Nessa semana coloco ele de uma cor
diferente aqui, enfim, que me chama a atenção, que eu posso acompanhar ele, que eu sei que esse player nessa semana ele está fazendo preço. Até que ele larga o book, ele muda de corretora, enfim, que esse player não tenha mais importância para mim, eu simplesmente removo a cor dele. Então essa modificação de coloração de players, ela também pode acontecer. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a facilidade da leitura para o nosso subconsciente. Então a gente tem um amaranhado de números aqui rodando, vários players operando, né? A ordem saindo para cima, para baixo aqui, direto. Então quando eu dou destaque de cor dentro desse book aqui, eu consigo filtrar. Eu tiro todo esse lixo aqui que eu comentei agora há pouco, que tem de HFT, de players que não tem relevância. Então eu consigo entregar para o meu subconsciente somente o que é importante, né? Somente o que é necessário, somente o que tem destaque, qual player que vai fazer preço ou quais players vão fazer preço. Então a questão do destaque de cor é mais fácil para eu fazer uma leitura de cor. Cinza eu já associo que é Morgan, JP eu já associo que é roxo, então automaticamente eu já tenho no meu subconsciente qual que é o peso desse player para esse ativo, para o mercado. Mesma coisa aqui o player da BTG. Então quando eu vejo a cor aqui, eu não necessariamente preciso ler aqui player da BTG. Quando eu vejo a outra cor da JP aqui, não preciso ler player da JP Morgan. Então é mais fácil eu entregar para mim uma cor e saber que é o player do que necessariamente eu ler uma palavra aqui. Agora eu vou falar de coloração de ordem. Aqui já apareceu para a gente para facilitar aqui, ó, olha, 53 quilos, deixa eu dar uma pausa aqui. Um player da Easy Invest colocou uma ordem aqui de 53 quilos, né, aproximadamente, 52 quilos 900, né, 52.900 papéis. Então, para esse book, certo? Aqui a gente tem 5, 12, 12, 12. Essa ordem aqui, ela possivelmente ela pode impactar preço. Então, da mesma forma que anteriormente eu coloria os players para poder me mostrar e destacar determinados players, quais são as suas intenções, a quantidade de papel também faz preço, certo? A gente já viu em outros vídeos, caso você não tenha visto, vou deixar uma tagzinha aqui, que a gente fala sobre essas ordens grandes que impactam preço. Então, da mesma forma, eu não preciso ler aqui no book 2.500 papéis, 700 papéis. Então, rapidamente, eu sei que através dessa ordem que está de cor branca, é uma ordem expressiva, né? Se eu salvo engano, eu deixei acima de 50 mil, fica destacado em branco. Então, dessa mesma forma, né, acima ou igual a 10 quilos, eu deixei uma outra cor aqui também me dá destaque. Então, ordens de 400, 100, não me fazem relevância, não tem justificativa de eu colorir essas ordens. Então, eu vou colorir somente as que impactam preço. Lembrando que cada ativo tem as suas particularidades. Então, essa ordem de 52 quilos para esse papel, que é o Uzi Minas, pode impactar preço em determinados contextos. Mas em outro ativo, por exemplo, em Petrobras, talvez uma ordem desse tamanho não impactaria preço. Então tem essas particularidades, né? A bolsa tem mais de 350 papéis, mais de 400 papéis. Então cada papel com o seu volume, a sua liquidez, existe uma leitura em relação ao volume dela, em qual ordem que impactaria preço. Bacana, então a gente já falou conceitualmente aqui como é que funciona essa leitura de players aqui e a leitura também de tamanho de ordem expressiva. Então, resumidamente, é que a gente entrega mais mastigado para o nosso subconsciente, né, para a gente conseguir fazer essa relação de qual player que está ali. Não preciso ler o nome dele através da cor que eu já sei quem é. Mesma coisa a quantidade de ordem aqui, ordens expressivas. Então, eu sei que possivelmente naquele preço pode ter alguma resistência, pode ter algum suporte por ser uma ordem grande. Então, não necessariamente eu preciso ler a ordem aqui. Pela cor dela aqui, rapidamente eu consigo ver. Então, nessa dinâmica do mercado, né, dessa rapidez de leitura do mercado, de tanto eu treinar, né, de tempo de tela, vocês também, mesma coisa, de tanto ver isso repetidamente acontecendo, você pega essa sensibilidade do player e do tamanho das ordens. Então, por isso que é interessante a gente colorir. Então, a gente falou conceitualmente, quando a gente vai falar a parte operacional, como é que a gente configura essas ordens, como é que a gente configura esses players. Deixa eu dar uma pausa aqui, deixei até destacado, já ficou bem tranquilo pra gente aqui, ó. Futura com 8 quilos. Então, primeira coisa, a gente vai na parte de players. A gente clica no botão direito, propriedades do livro, e a gente escolhe aqui os players que você quer dar destaque para eles ou não. Aí você marca ele e escolhe as cores que você quer destacar para cada player. Bacana? Então essa é a parte de players, beleza? E a quantidade é bem aqui ao lado.
Então aqui a gente separa também, eu tenho duas cores separadas aqui. Acima de 8 quilos eu deixei essa cor e acima de 100 quilos eu deixei amarelinho aqui. Bacana? Então operacionalmente é bem simples de configurar essas duas coisas aqui, tanto de players, agentes monitorados, eu escolho aqui as cores, né? E também na quantidade, mesma coisa aqui. Aqui no Times Trades eu deixei acima de 9.000 azul e deixei acima de 99.600 papéis amarelinho. Ok, de volta aqui. E na parte prática, como é que seria feita essa leitura? Bacana. Rapidamente eu vou passar um contexto sobre o ativo aqui em questão, é Uzi Minas. Esse aqui é um gráfico diário, ela tinha um ponto importante aqui no 13,10, é a mínima de diário. No dia anterior aqui ela chegou a falhar, bateu 13,13, a mínima aqui 13,10. E o ativo abriu um leve gap aqui e já veio corrigindo. Os players em destaque aqui, a gente tem os vendedores XP 100 kg, é um player de expressão para mim que eu considero. A UBS com 80 kg vendidos e os comprados aqui Genial e Futura que tem um peso bem de baixa relevância na minha percepção. Bacana? Eu já deixei colorida aqui a UBS azulzinho, já deixei colorida aqui também no Times Trades. Mesma coisa o player da XP, aqui vamos ver uma ordem da XP colorida aqui, cadê aqui, player da XP colorida. E aqui mesma coisa no Times Trades da XP colorida, perfeito? Então a gente já sabe que esses são os dois players que estão vendidos no dia e o ativo abriu com gap e já está, então da abertura aqui ele já está caindo 1,5% aproximadamente, perfeito? Vamos dar um play aqui e vamos fazer a leitura. Ok, mercado rodando, já dei play aqui novamente, vamos acompanhar aqui e ver essa movimentação acontecendo, né? O player da UBS tomou 2,4 kg, bateu 1 kg. Ele está aqui no book, provavelmente esse aqui é um HFT, esse é 1,2 kg aqui, vamos ver se ele vai acompanhar, ó. Vamos ver se consome a ordem dele, 900 papéis, ele está aqui na ponta, tem outras ordens dele aqui para cima. Lembrando que não necessariamente esses players deixam ordens grandes aqui, né? Eles podem deixar ordens pequenas e trabalhando via HFT, e é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Ele executou 6,6 kg no 18 e já está com uma outra ordem aqui para cima. 1,1 kg, 200, a ideal chamou 3 kg aqui no 17. O 18 é o preço que ele executou aqui, né? Ele agrediu, ele tomou o 18. Tá aqui o HFT da UBS. Agro tomou 2 kg aqui, já voltaram. 17 aqui, o player da UBS desceu o lote dele, né? Um HFT. Vamos ver quais players que vão entrar aqui. Eu estou sentindo falta da XP, ó. A XP começou 2 kg aqui no 16, mandou ao mercado. Olha, 14, vamos dar uma pausa rapidamente. Olha aqui o player, destaque, UBS, já passou a XP, era a maior vendida do dia e consumiu 56 quilos a mercado. A gente lembrando que tem um ponto importante no 13,10, né? A UBS também agrediu aqui, Futura agrediu aqui também, é uma das maiores compradas. Play novamente aqui. Temos aproximadamente 70 quilos até o 13,10. XP batendo. Santander tomou 10 kg no 13, rapidamente já reporam as ordens, não passou o preço. O HFT da UBS continua aqui, o UBS consumiu mais 1,1 kg no 13. Um player da Rigo aqui bateu no 10 kg a 13. Temos 10 kg da XP aqui, vamos ver quem consome. Pausa rapidamente, senão o mercado roda muito rápido e a gente não consegue fazer leitura. Aquele player da Rico bateu aquela hora. Um player da UBS 17 kg, aumentando a ordem dele. O player da XP aumentando o saldo dele também. Player da XP aumentando o saldo. 10 era o ponto, ó. Ó a XP. Play novamente. XP novamente. Pausa que agora começou a correr mais rápido. Ó, XP 5 kg, XP 3 kg, XP 5 kg, 5 kg. 5 quilos, olha atrás aí também, mesma coisa. O 13,10 já foi rompido. Já tem uma distorção aqui, saiu o 13,24, tá saindo negócio a 13,06. XP frequente ainda, outros players entrando. Estamos dois players vendidos aqui, ó. Pausa novamente. Mais um destaque, ó. XP, olha o tamanho das ordens. 5 quilos, 1 kg, 50 kg XP, 13,04. Olha o play aqui, ó. Já passou o BS novamente, 230 kg vendidos. O XP, 45 kg vendido.
A UBS agora que é o HFT começa a dar uma realizada aqui e sai um pouquinho no 306. Um ponto importante que era o 310 para ser rompido foi rompido. E vou mostrar um pouquinho de intenção também. XP pendurado no lote aqui, 10,5 kg no 06. Vamos ver lá no 13 quem tá pendurado no lote lá. Esse aqui provavelmente deve ser stop. A XP calçando aqui, ó. Dando informação para o mercado que ele está disposto a vender, né? Ou seja, quem quiser comprar, ele tem para vender até o 13 ali, a quantidade de ordem suficiente. Então a gente vê destacando o player e a gente vê destacando as ordens aqui, ó. Tanto no book quanto no times e trades. Perfeito. Obviamente, é claro que nem todas as ordens que a gente leu ali foram enviadas pelo mesmo player. Porém, no dia a dia do mercado, a gente consegue perceber pelo padrão de envio de ordens e o tamanho de envio de ordens, qual player que está se destacando. Então, pelo tamanho das ordens ali, a gente consegue destacar, né, qual grupo de players ali que está movimentando o papel. Tem uns papéis, né, que ficam mais claros essa movimentação, né, essa leitura de players. Por exemplo, você pega uma corretora que ela é pouco vista no book, né, uma Vitreo, uma C6, então você tem quase que certeza absoluta que é o mesmo player. Porém, quando você vê uma corretora como uma UBS ou como uma XP fazendo preço, existem vários players ali dentro, mas sempre tem um cara ali, né, um player que está operando pela XP, que está se destacando pelo tamanho das ordens. É daí que a gente consegue fazer esse destaque e perceber qual o player que está fazendo preço no mercado. Bom, basicamente o que eu queria falar sobre coloração de players e de ordens seria isso. Existem outras maneiras de fazer essas leituras, porém eu não queria me alongar demais no vídeo. Eu espero que realmente tenham gostado. Caso tenha dúvidas, deixe seus comentários aí e até o próximo vídeo. Forte abraço!